Bom dia, boa tarde, boa noite, galera, meus queridos alunos. Aqui quem vos fala é o professor Ioannis, de Química. E agora nós estamos iniciando a aula número 4, que corresponde à situação de aprendizagem número 4. Na situação de aprendizagem número 4, o assunto a ser tratado é a produção do álcool combustível e do ferro. Gostaria de relembrar a vocês, meus queridos alunos, que a produção do álcool do ferro, além de fazer com que vocês comecem a reconhecer a ocorrência de transformações químicas no dia a dia no sistema produtivo, que é uma das habilidades que está inserida dentro da situação de aprendizagem, nós temos também a habilidade de avaliar e escolher métodos de separação de substâncias, como filtração, destilação, decantação e outros, com base nas propriedades dos materiais. Então vamos lá. Essa situação de aprendizagem começa com a leitura e análise de texto, né? Então são dois textos. Texto 1, fermentação alcoólica, né, que é a produção do etanol, e mais embaixo, texto 2, produção do ferro nas siderúrgicas. Então vamos lá, galera. Com relação ao texto, eu sempre falo para vocês devem ler o texto e não só lê-los, como fazer algumas pesquisas para complementar a leitura desse texto. Mas meu foco aqui com vocês é que vocês comecem a reconhecer, né, as reações químicas no sistema produtivo. Então vamos lá. Reconhecimento de reação química. A reação química sempre tem uma seta, né? Então nós temos a reação química realizada neste caso por enzimas. Essas enzimas vêm de uma levedura chamada Saccharomyces cerevisiae, que curiosamente é a mesma levedura que é utilizada para a fermentação do pão biológico, né? Que encontra-se para comprar no supermercado, na padaria, enfim. Então vamos lá. Sacarose é composta por dois sacarídeos, ou seja, dois açúcares, que são glicose e frutose. Então na primeira etapa dessa reação química, a sacarose, que tem 12 carbonos, vai ser dividida pelas enzimas da levedura em glicose mais frutose. E as duas contêm 6 carbonos cada uma, tá? Na segunda etapa, a glicose ou a frutose, né, vai passar pelas enzimas novamente e vai formar o etanol. Lembrando que só vai ser formado etanol se todo esse meio reacional estiver na ausência de oxigênio, porque se tiver oxigênio em abundância, se o sistema estiver aberto, vai produzir apenas CO2, ou seja, se o sistema estiver aberto e tiver oxigênio em excesso, as enzimas irão consumir todo o açúcar, vão se reproduzir, se multiplicar, porque esse é o interesse dela, e vai produzir CO2. Tirando o oxigênio do ambiente, deixando pouco oxigênio no ambiente, ela vai produzir etanol, que é o nosso álcool combustível, que é o nosso produto de interesse. Agora, imaginem o seguinte, galera. No final do processo, você tem o caldo de cana, você tem a levedura que foi adicionada. Aqui no texto não fala, mas são adicionados outros componentes químicos para ajudar no crescimento da enzima, como fosfato, como sulfato, né? Esse material ficou fermentando durante horas e no final você tem um mosto, você tem uma mistura de álcool, água residual, alguns materiais, a levedura que cresceu, enfim, vira uma sopa isso aqui. E qual que é o método utilizado para você tirar dessa sopa, né, dessa grande mistura de substâncias e coisas, somente o álcool que é de interesse? Né? A mistura final tem cerca de 14% em álcool, né? Mas após o processo de destilação, que esse é o processo utilizado. Se você não sabe o que é um processo de destilação, recomendo que vocês façam uma breve pesquisa na internet para ver como é que ele funciona, né? E no final do processo de destilação, que é um processo de separação, você tem o álcool a 96 GL, que é 4% de água e 96% de etanol. Em alguns casos específicos, principalmente em laboratórios, é necessário você ter o álcool a 99%, 99,9% de pureza.
E aí como é que se faz para conseguir esse álcool 99% de pureza? Um dos métodos é pegar óxido de cálcio. Lembra lá na primeira situação de aprendizagem que você produziu o óxido de cálcio? Pega o óxido de cálcio, que vai ser misturado nesse álcool que contém 4% de água, tá vendo aqui? Né? E esse óxido de cálcio vai fazer o que? Vai se ligar a essa água e vai retirar essa água do álcool, tá? E vai formar hidróxido de cálcio. Galera, o hidróxido de cálcio, por sua vez, ele é bastante insolúvel em etanol. E aí, para você remover isso aqui do álcool, o que você faz? Uma separação simples, ou por peneiração ou por filtração, né? Então, olhem só aqui na produção do etanol a gente já viu duas formas de separação de materiais, que é o processo de destilação, que está sendo descrito aqui, e o processo de peneiração ou filtração, né? Então vamos lá, galera, continuando. A produção do ferro é bem diferente da produção do álcool. Depois que vocês lerem o texto relacionado à produção do ferro na siderúrgica, o minério de ferro é encontrado na natureza como óxido de ferro. E o óxido de ferro é Fe2O3, que tem um nome também do mineral que é chamado de hematita. Então o minério de ferro, que é óxido de ferro, é chamado de hematita. Para você conseguir tirar o oxigênio do ferro e deixar só o ferro, que é o que realmente interessa para a gente, é necessário passar por dois processos químicos, né? O primeiro processo químico é a produção da matéria-prima necessária para reagir com o óxido de ferro. Então, o primeiro processo consiste em pegar carbono, que no caso é carvão. Faça um parênteses aí nas anotações de vocês. Ferro só se produz com carvão, seja ele vegetal ou mineral. Mais para frente nós vamos estudar os carvões vegetais e minerais, tá? Então, carvão mais oxigênio em quantidade controlada vai formar CO. Porque se não for quantidade controlada de oxigênio, ele vai formar o que? CO2, que vocês conhecem, tá? Mas tem que ter CO para poder reagir com o óxido de ferro. Então, na segunda etapa, o que nós temos? Óxido de ferro mais o CO, que foi produzido na primeira etapa, vai formar quem? O ferro líquido mais CO2, que é um gás, tá? CO2 vai para a atmosfera e fica o ferro líquido. Mas, gente, vamos lembrar do seguinte: uma mina de ferro, geralmente, quando encontrada, ela tem extensões imensas, tá? Que pode ocupar o tamanho de uma cidade inteira, então pode ser uma montanha inteira, então é muita quantidade. E esse material, o óxido de ferro, está aqui no planeta há milhares de anos. Então, a hora que você vai extrair esse material da natureza, ele nunca está sozinho. Tem óxido de ferro, tem areia, tem materiais orgânicos, né? Lembrando que tudo que é material orgânico, a hora que for colocado aqui no processo dentro do forno, aproximadamente 1000 graus, vai queimar. Mas a areia não queima, a areia derrete, tá? E a areia é formada de silício. Então o que faz? No final da produção do ferro, a hora que você teria aqui o ferro líquido, você vai ter algumas impurezas, dentre elas a areia, que é formada por silício. E como é que você separa essa areia do silício? De uma forma bem simples. Adiciona-se, né, no final da produção, cal viva. Essa cal viva vai reagir com a areia que está lá derretida e vai formar o carbeto, né? O silicato vai formar o silicato de cálcio, né? Silicato de cálcio é chamado de escória líquida. Essa escória, no final do processo, ela é separada por um processo chamado decantação. Por que decantação, gente? Vamos lembrar que o ferro é muito mais denso que o silicato de cálcio. Então o silicato de cálcio vai ficar em cima no forno e o ferro líquido vai ficar embaixo no forno. E aí no forno é retirado então o silicato de cálcio derretido, esfriado e enviado para a fábrica de cimento, onde ele é aproveitado para fabricar cimento, tá? E assim é utilizado o processo chamado de decantação,
ok? Vamos para a leitura e análise do texto. Primeira pergunta, galera. Leia os textos destacando as ideias principais abordadas a partir das discussões e responder as questões propostas por seu professor, questões que eu faço em sala de aula. Anote também os termos desconhecidos para procurar o seu significado, tá? Então, galera, o que é para vocês fazerem aqui? É para vocês fazerem uma boa leitura do texto e irem grifando tudo que é de importante no texto, tá? Na questão 2 é para fazer um resumo das principais ideias, ok? E no que eu aprendi é para vocês fazerem um resumo do que vocês aprenderam na situação de aprendizagem, onde vocês podem colocar as habilidades, onde elas são encontradas, o que você aprendeu sobre elas, ok? Então tem bastante coisa para vocês escreverem aqui no que eu aprendi. Bom, galera, chegamos no final de mais uma situação de aprendizagem. Um forte abraço a todos e até a próxima.